E para trazer mais sorrisos aqui na nossa live de primeira, teremos também a presença de Igor Siqueira, que é repórter que cobre muito o dia a dia da seleção brasileira. Estava com a gente aqui semana passada, no dia da convocação, a primeira do Ramon Menezes, que anunciou uma lista cheia de novidades. Igor, PSG confirmou, hein? Neymar está fora, acabou de confirmar em nota oficial, de 3 a 4 meses, pelo menos. Mais uma vez, problema naquele tornozelo que o incomoda. Você tem bastidor sobre isso da seleção brasileira, não é isso, meu amigo? Boa tarde. Muito boa tarde, amigo Marcelo Razan, PVC, o Paulo Vinícius Coelho, a galera que está acompanhando a gente nessa live de primeira, mais uma ocasião. Estou aqui na nossa redação no Rio de Janeiro para falar um pouquinho, começando nesse assunto sobre Neymar. E é interessante que na sexta-feira, né, a gente teve a oportunidade de conversar depois da convocação com o Dr. Rodrigo Lasmar sobre a situação do Neymar, né, os contatos que ele teve lá com o pessoal na França também. E a nota do PSG hoje ela começa de forma muito categórica e ajuda muito bem a gente introduzir o assunto, né? Neymar Júnior apresentou muitos episódios de instabilidade no tornozelo direito nos últimos anos. Ponto. É isso que o PSG começa falando para a gente entender esse contexto todo e por que a situação do Neymar demanda uma preocupação ainda maior. Realmente, o clube dá um prazo aí de 3 a 4 meses, né, para que ele possa voltar a treinar em conjunto e optou por essa operação para ser feita para tentar amenizar a situação e evitar danos maiores, segundo o próprio PSG, nesse contexto envolvendo o tornozelo do Neymar. O que tem de informação em relação à seleção brasileira é o Lasmar muito próximo do Neymar como um todo, né? E a gente fez até a pergunta sobre o contexto do desejo do Neymar de voltar a atuar pela seleção num curto prazo, né? E considerando essa lesão agora, esse prognóstico, essa pergunta até fica para um segundo momento, né? Porque de fato não adianta a gente imaginar o Neymar já não poderia imaginar o Neymar agora na data FIFA de março, dia 25 contra Marrocos, em um cenário que se complica ainda mais projetando esse prazo do PSG para uma série de amistosos, né? Ou algum amistoso que a seleção porventura vai fazer lá em junho. Então é difícil imaginar o Neymar nos 2 próximos encontros da seleção brasileira. E em relação ao Lasmar, enfim, ele continua acompanhando o Neymar de perto, porque o Lasmar tem um know-how de ter sido o autor da operação de reparo ali do metatarso naquela primeira lesão do Neymar lá em 2018. O Neymar, o Lasmar estava explicando, né, que ele fez uma introdução de um parafuso dentro do osso do Neymar naquela região ali para estabilizar o osso, e é como se fosse um cano. E eles entram com o pé do jogador, está aqui na lateral, e eles entram com um parafuso aqui para dentro do osso, né, dentro de um encanamento ali do osso do Neymar para fazer a estabilização disso aí. O Neymar não sente incômodo por conta desse parafuso, né, não é um problema decorrente dessa operação, não é um incômodo, mas de fato são inúmeros traumas ali na região, e o PSG, por conta dessa situação toda, opta por uma lesão. E o fato de ser um parafuso e não uma placa para estabilizar ajuda também a diferenciar essa tranquilidade aparente que a comissão médica da seleção tem em relação a isso, né? Essa operação de 2018, que foi a primeira, porque a placa seria algo que ia aderir de forma externa no osso, né? E poderia ir no contato subcutâneo trazer algum tipo de fricção ali com a chuteira, mas não é o caso. Então, o Neymar nunca reclamou, o parafuso está lá dentro do osso, ajudando a estabilizar o osso, mas de fato são inúmeros problemas, né, em situações que se repetem, por exemplo, que o Neymar está tentando fazer um drible ou fazer um movimento, e ele é desequilibrado pelo marcador, ainda no ar, em movimento, e quando vai fazer essa aterrissagem, o pé cai torto, e aí ele sente a lesão, como foi o caso do jogo contra o Lille, que é a lesão mais recente dele. E Rodrigo Lasmar, que é o médico da CBF, PVC. São sempre as duas hipóteses. Uma primeira hipótese, evidentemente, e a primeira hipótese não é uma hipótese. A primeira lesão dele grave em 2017 foi a fratura do metatarso, que é o dedinho do pé. E isso tira o equilíbrio dele, muda o equilíbrio dele. E a segunda hipótese é que o fato dele ter subido de peso ajude a mudar ainda mais o equilíbrio dele. Então, o que se sabe, que a frase mais concreta é: o tornozelo de Neymar é o calcanhar de Aquiles. É o que vem trazendo muitos problemas para ele há algum tempo. Inclusive, a gente tem até uma reportagem recente do UOL, da época da Copa, que foi o mesmo tornozelo que ele sentiu ali na estreia, que depois ficou bem inchado. E aí, na sequência, ele teve que fazer aquela recuperação em modo intensivo para voltar. Conseguiu voltar contra a Croácia, faz o gol, mas acaba ficando fora. Então, ele tem agora uma ruptura
de ligamento. Na verdade, vai ser uma reparação de ligamentos, que vai ser essa cirurgia que vai ser feita no PSG. O próprio PSG, como o Igor lembra, já cita os episódios anteriores. Tem esse do metatarso, que é uma região que é conectada de uma certa forma com os ligamentos, então tem influência ali no tornozelo, porque é o mesmo tornozelo direito. Teve essa lesão na Copa do Mundo do Catar. Teve, em 2018, essa que o PVC lembrou do metatarso no pé direito também, que é o dedinho do pé. E ele fratura, e também depois uma ruptura de ligamento. Depois ele chegou a admitir que não chegou 100% na Copa da Rússia por causa dessa lesão também. Depois na Copa América, em 2019, uma ruptura do ligamento do tornozelo direito. E em 2020 e 2021, aí foram o tornozelo esquerdo essas lesões. Conversei com algumas pessoas hoje, depois que a notícia saiu, agora há pouco, né, da nota oficial do PSG, confirmando essa cirurgia, que o Neymar vai ficar de 3 a 4 meses fora. Primeiro que eu vi assim, de novo, mais uma vez, no momento importante da temporada. Isso foi a primeira coisa que se lamenta, que foi mais uma vez no momento importante. Já foi antes da Copa do Mundo da Rússia, agora na Copa do Mundo no Catar. Já havia perdido jogo importante de Champions em outros momentos por causa de lesões, e agora vai perder mais uma vez um jogo de Champions contra o Bayern. O PSG perdeu o jogo de ida no Parque dos Príncipes por 1-0 e tem o jogo da volta no mata-mata da Champions agora. E, além disso, há uma impressão, o PSG não confirmou exatamente a data, disse só que vai ser nos próximos dias a cirurgia, mas o que eu ouvi também de pessoas próximas é que acham que deve ser no dia 10 a cirurgia nesse tornozelo do Neymar, dia 10, também conhecido como esta sexta-feira agora. Então, essas duas coisas. O lamento por ser muito, mais uma vez, no momento importante, é algo que tem ficado marcado, né? Porque quase sempre em momentos importantes tem acontecido, seja por coincidência ou não, um tipo de lesão que deixa o Neymar fora de combate. E até a informação de que ele teria que passar por uma cirurgia não foi de conhecimento. Hoje foi divulgada para o público, mas já se sabia há um pouquinho mais tempo que ele necessitaria dessa cirurgia há alguns dias, pelo menos no entorno do Neymar. Igor, acho que ia falar alguma coisa. Em relação a essa continuidade, nessa repetição de lesões, o Lasmar considera, não é que a lesão voltou, ele considera que houve a cura em relação à lesão do tornozelo, em relação à lesão ligamentar do tornozelo que teve na Copa do Mundo. Ele considera que houve uma cura, uma recuperação até muito rápida daquela lesão na Copa do Mundo, e o Neymar voltou bem na visão dos médicos da seleção, voltou fazendo o que fez no jogo contra a Croácia, né, apesar ainda de a gente saber que talvez ele não tivesse 100%, a informação que a gente tinha que ele não estava 100% ainda, mas que ele se recuperou daquela lesão, voltou a jogar, voltou a performar, e agora é um outro episódio, não é uma continuidade em relação ao episódio anterior. Pelo menos é a visão dos médicos nesse momento, é um outro trauma no mesmo local, infelizmente para o Neymar, e é uma coincidência isso, pelo menos no que a gente tem de informação, mas não é que a lesão da Copa do Mundo ainda esteja em existência, segundo o Dr. Rodrigo Lasmar, com quem eu conversei na sexta-feira. E o próprio Neymar se manifestou nas redes sociais há não muito pouco tempo, pouquíssimo antes do nosso de primeira começar, ele publicou no Twitter: I will come back stronger, que em inglês quer dizer eu vou voltar mais forte, com essa imagem que ele publica no seu Twitter. Tem acontecido, né? Na própria Copa do Mundo, o Igor Siqueira estava lá no Catar fazendo a cobertura aqui para a gente no All Sport, o PVC também estava trabalhando na cobertura da Copa do Mundo. O Neymar, ele deu para ver que ele vibrou muito quando ele faz o gol e quando ele volta, muito também pelo esforço que ele precisou fazer para se recuperar a tempo, ainda dentro de uma Copa do Mundo, que a gente sabe que é um prazo super apertado. E isso, evidentemente, deu um gás a mais para ele tentar fazer esse intensivão. É mais uma prova para ele, mais uma vez, tentar manter a cabeça boa para voltar, ainda bem, e, obviamente, nesse novo ciclo de seleção, Igor Siqueira. É verdade. E como o papel do Neymar, ele tem que voltar, ele precisa voltar dentro desse contexto, até para mostrar qual é o Neymar, qual é o papel que ele vai exercer dentro da seleção brasileira, dessa renovada seleção brasileira. A tendência de que o Vinícius Júnior assuma o protagonismo de vez, né, enfim, por conta da idade, pela projeção que tem no futebol mundial, e o Neymar passa a dividir com ele, de fato, esse protagonismo, caso consiga se manter saudável. Né? Mas é uma interrogação aí para o futuro que vem na seleção de curto prazo, e também entender lá, quando vier o técnico novo, o que vai acontecer dentro dessa relação de hierarquia, dentro da seleção técnica, tática, anímica, enfim.